Glória a Deus, dia 10 de abril de 2024. Eu tenho uma palavra para você. Estamos aqui nesse devocional desde o dia finalzinho de dezembro, praticamente. E cada dia Deus tem se mostrado de uma forma diferente. Amém? E eu quero ler com você hoje uma continuação daquilo que nós ministramos ontem. Está lá em Mateus 16. Nós lemos ontem Marcos 7, Marcos 8. Mas são fatos narrados do mesmo episódio, uma sequência de um mesmo acontecimento. Então Mateus é um pouco mais detalhista quando ele vai escrever, quando ele escreve esses trechos. E aqui Mateus 16, a partir do verso 13, diz: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Eu sei que você conhece esse trecho aqui muito bem, mas espero que você entenda de uma forma mais profunda, diferente hoje, de um outro ângulo. E aí Jesus diz para os seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Aqui Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, sempre tem que ser o Pedro, né? Tem que ir na frente. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, feliz é você, Simão Bar-Jonas, que significa Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem que ele era o Cristo. Então perceba, nesse contexto aqui, nesse diálogo, que Jesus ele vinha daquela situação onde ele fez alguns sinais, onde os fariseus pediram um sinal para ele, e ele disse que não teria nenhum sinal para aquela geração, a não ser o dele mesmo. Em outras palavras, ele diz praticamente isso. E Jesus aqui, antes dele entrar nessa conversa, antes dele entrar nessa questão, ele fala para os seus discípulos: olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Nós ministramos ontem isso aqui. E o que era o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus era a doutrina deles. A doutrina deles. Que doutrina é essa? A doutrina que pega a palavra de Deus, a doutrina que pega o conceito de resgate da parte de Deus e introduz regras e sistemas humanos, do mundo, de homens, a fim de prender para si as pessoas, a fim de prender para aquele povo, para aqueles discípulos, toda a detenção da palavra de Deus, porque eles tinham a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura na mão deles, mas eles não queriam, de fato, que isso chegasse a outras pessoas. Então Jesus, ele deixa claro para que os discípulos não introduzam a doutrina dos fariseus no coração deles. E aí ele levanta essa questão: olha, quem eu sou? Quem eu sou? E aí alguns dizem: olha, se é João Batista, Elias, falando de profetas. Só que Pedro levanta e fala que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui Pedro tem uma revelação da parte de Deus no seu espírito, porque Jesus fala que não foi carne nem sangue, ou seja, não foi o intelecto humano dele que teve essa revelação, foi o próprio Espírito de Pedro, através do Espírito Santo, da filiação de Jesus, da paternidade de Deus sobre Jesus. E aqui Jesus fala, ele faz um trocadilho de palavras para dizer que a igreja seria estabelecida sobre essa revelação. Algumas pessoas pensam que Pedro, de fato, é a pedra, que edificou a igreja, mas a revelação de que Jesus é Filho de Deus, essa sim é a pedra sobre a qual está firmada a igreja. E aí ele fala: olha, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Perceba que igreja e reino dos céus são coisas distintas.
Igreja é o corpo de Cristo edificado e se movimentando em prol da mensagem do Evangelho, em prol da vontade de Jesus, porque Jesus é o cabeça. Mas o reino dos céus é um compilado entre o sistema celestial e o sistema terreno, aquele que domina nessa terra. É a junção. E aqui, algumas traduções dizem que o que você ligar na terra será ligado no céu, mas no original grego, a transliteração diz que aquilo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Foi isso que Jesus disse para Pedro. E por que Jesus disse isso para Pedro? Porque Pedro estava se movimentando naquele momento sobre uma revelação da parte de Deus. E ele deixa um caminho para o reino dos céus se movimentar nessa terra, que é a partir da vontade de Deus. Ou seja, quando você caminha com uma revelação, aquilo que você fizer aqui nessa terra, Deus já fez lá no céu. E não é simplesmente o que você falar aqui, Deus vai ligar lá, o que você fizer aqui, Deus vai falar lá. Essa palavra ligado, ela vem do grego, que significa deu, que significa amarrar, juntar. Ou seja, quando você tem uma revelação que Jesus é Filho de Deus e que Deus ele é seu Pai, e que você entende que o reino dos céus prevalece sobre todas as coisas, que você decide se movimentar por Ele, aquilo que você fizer aqui, Deus já fez lá no céu. Ou seja, você vai cumprir a vontade pré-estabelecida de Deus. E não adianta você achar que igreja é reino dos céus. Igreja é o agrupamento, o ajuntamento, a edificação do corpo aqui nessa terra. Só que você vai caminhar nessa terra. Não é só na igreja. Não é só na igreja. Você é um embaixador do reino de Deus. E você precisa entender, compreender qual é a vontade de Deus para você. E quando você começar a se movimentar pela vontade de Deus, a sua vida vai ter muito mais sentido, você vai ter muito mais força, você vai ter muito mais graça, você vai ter muito mais revelação, porque você vai aprofundar em um relacionamento com Deus e vai entender que a vontade de Deus para a sua vida, para aquele dia, é uma. Amanhã Ele vai pedir outra coisa para você, porque Ele quer que você se movimente a partir da vontade dEle. E passando isso aqui, Jesus começa a falar no verso 21, desde o tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofrendo muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum lhe acontecer. Aí Jesus, voltando-se para Pedro, disse: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. O mesmo Pedro que havia acabado de ter uma revelação em seu espírito, ele começa a se preocupar, ele começa a pedir para Jesus, para que Jesus não vivesse esse sacrifício. E ele é repreendido por Jesus, e Jesus diz: sai de perto de mim, Satanás, sai da minha frente, Satanás. Você consegue compreender isso? Talvez em minutos de diferença, talvez em alguns 5, 10 minutos que aconteceu isso aqui, talvez mais um pouco. Mas fato é que Jesus queria mostrar para Pedro que ele não podia olhar apenas para a perspectiva humana. E por que Jesus chamou ele de Satanás? Porque Satanás queria tirar ele da cruz. Mas Jesus sabia que o lugar dele era na cruz. Jesus sabia que essa era a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua casa? Para o dia que se chama hoje na sua vida? Perceba que Jesus fala assim, você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Era legítima a vontade de Deus de que Jesus não sofresse. Ele estava com o Mestre, ele amava Jesus, ele estava ali. De fato, nenhum de nós queríamos que Jesus sofresse aquilo ali. Mas Jesus queria mostrar para a gente que a vontade de Deus precisava ser prevalecida nessa terra, porque ela já tinha sido ligada no céu. E assim é na nossa vida. Então é como se Jesus estivesse dizendo para você e para Pedro, para todos nós hoje: olha, naquele dia, para Pedro naquele dia e para todos nós hoje, olha, olhe para a vontade de Deus. A vontade de Deus precisa prevalecer na sua vida e não a sua vontade, porque Satanás, ele não quer fazer a vontade dele na sua vida,
Ele quer que você faça a sua e está tudo certo. Se você fizer a sua vontade, Satanás já está satisfeito. Porque se você fizer a sua vontade, você não vai fazer a vontade de Deus. E isso vai requerer de você algumas renúncias, alguns posicionamentos. Talvez você não vai querer acordar mais cedo, falar com Deus. Talvez você não vai querer entregar uma mensagem para uma pessoa lá no seu trabalho. Talvez você não vai querer abrir mão de algumas coisas, de alguns prazeres momentâneos para estar com Deus. Porque você vai querer fazer a sua vontade. Mas Deus quer que você faça a vontade dEle. E a vontade dEle principal é que você entenda que Jesus é filho dEle e que Ele veio para te salvar. Por isso que em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem crê em Jesus e quem aceita a mensagem da cruz é chamado filho de Deus. Nem todos são filhos. Deus é Deus de toda a terra, assim como diz a palavra dele em algumas passagens. Mas Ele é Pai daqueles que acreditam e creem que Jesus foi a oferta de amor pela sua vida e pela humanidade. Então entenda que existe uma diferença entre a majestade de Deus e a paternidade de Deus. Aqueles fariseus não entendiam isso. Por isso que eles pediam alguns sinais. Mas quando Pedro ele vai na frente e fala, olha, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo, ele elevou o nível de revelação, a sua manifestação. Porque Deus é Deus, mas Ele é Pai daqueles que acreditam em Jesus e creem em Jesus. E passando disso aqui, Jesus começa a falar, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse o achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você consegue compreender isso? Que a vontade de Deus é maior do que a sua vontade. É melhor do que a sua vontade. Talvez você vai ter que perder algumas coisas para encontrar as coisas que Deus quer que você encontre. Mas permaneça na presença. Permaneça buscando. Permaneça manifestando o seu amor a Ele. Permaneça manifestando a revelação que você tem de Jesus como Filho. E quando você entender isso, você não vai ver Deus apenas como Deus. Como assim apenas? Porque muitas pessoas têm a revelação de Deus como Deus. Satanás mesmo sabe disso. Ele reconhece que Deus é Deus de toda a terra. Mas a paternidade de filho é algo exclusivo para você. A Bíblia diz que anjos quiseram ter essa revelação que foi dada a nós e eles não tiveram. Então perceba a profundidade disso. Você tem uma revelação de um Deus como Pai. E isso vale mais do que qualquer coisa nessa terra. Por isso que está escrito, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então que o seu espírito, que a sua alma, que o seu coração esteja nessa revelação de que Deus, Ele é o seu Pai. E um pai sabe o que dá para os seus filhos. Amém? Quero orar por você, orar pela sua casa. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão aí. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua revelação, Deus, que vem ao nosso encontro, que vem nos edificando dia após dia, Papai. Visita essa pessoa que está me escutando, meu Deus. Aumenta, Deus, o nível de revelação, de profundidade no Senhor, Papai. Eu sei que ela caminha com o Senhor, eu sei que ela tem uma história com o Senhor, meu Deus. Mas eu oro para que ela se aprofunde ainda mais no Senhor e que as revelações da parte do Senhor venham ao coração dela e que ela caminhe nessa terra, cumprindo a sua vontade, Papai. Porque a sua vontade é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Em nome de Jesus, Papai, conceda a essa pessoa um dia de graça, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de vitória, um dia, Papai, onde tudo que ela fizer aqui nessa terra já tenha sido ligado aí no céu, Papai. E que a vontade do Senhor prevaleça na vida dela todos os dias. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu dia. Um dia de boas notícias, de resposta do céu para a sua vida. Em nome de Jesus. E a gente se encontra aqui amanhã, às 6h07, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Abraço para você.